Opa, tudo bom, pessoal? Então, eu estava essa semana com uma questão aqui relacionada ao menu nativo do Scriptcase, com o ponto da troca de tema no menu, que ele não estava, as aplicações não estavam acompanhando a seleção do tema que eu selecionava no menu, tá? Eu consegui resolver isso com um JavaScript e uma Blank, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz. Primeiramente, eu selecionei os temas que eu tinha necessidade de usar, tá? Então, aqui eu peguei os temas certinho. O que eu fiz em primeiro momento? Eu vim aqui em inspecionar elementos e eu vi quais eram os nomes dos temas aqui no data theme, quais eram o nome dos temas que eu selecionei. E aí eu salvei tudo num documento. Então aqui no LI, data theme, Dark Rhino, peguei e botei num bloco de notas, Dark Cobalt e assim sucessivamente para todos, tá? Depois disso, o que eu fiz? Eu criei um JavaScript para que toda vez que eu desse um clique, conforme eu estou mostrando aqui para vocês, ele atualizasse também o tema. Então aqui eu estava com Light Gray, ó, ó, o Dark Pink agora. Se eu botar o Midnight, ele atualiza também. Se eu selecionar aqui outro, o Dark Cobalt, ó, ele atualiza também as aplicações. Tá? Então como que eu fiz isso? Eu vou mostrar agora o código para vocês. Certo. Aqui no código eu fiz da seguinte forma. Eu selecionei, deixa eu só relogar aqui. Maravilha. Aqui no menu, eu selecionei quais eram os temas que eram necessários para mim, tá? Aí vocês selecionam conforme a necessidade de vocês. E depois eu fiz o seguinte, eu vim aqui em projeto, propriedades, vim em temas e selecionei os temas que correspondiam aos temas lá no menu. Tá? Então, por exemplo, Switch Blue, selecionei, o Switch Golden Sand e assim sucessivamente. E salvei também o nome dos temas aqui das aplicações para eu poder alterar depois. Tá? Aqui ainda na aplicação de menu, eu vim nos eventos e coloquei aqui no load esse JavaScript aqui. Eu vou colocar ou um TXT ou um link do GitHub ali para vocês terem acesso a esses códigos, tá? Mas o que eu fiz? Eu botei aqui um JavaScript, depois que carregou a DOM, que toda vez que eu tivesse um clique, toda vez que eu alterasse lá o tema, ele pegaria aquele data theme. Lembra que eu mostrei para vocês que eu anotei no bloco de notas? Então, ele pega o data theme que eu selecionei e vai fazer uma requisição para uma outra aplicação, tá? E depois que ele tiver um retorno dessa aplicação aqui de Ajax, que eu criei aqui a Blank chamada Ajax Theme, depois que ele tiver o retorno dela, ele vai dar um reload no menu inteiro para atualizar lá as aplicações todas e mostrar, que nem eu mostrei para vocês, né? Atualizando o tema das aplicações. Então ele vai só dar um reload. Mas o que está nesse Ajax tema? Quando eu faço a requisição, eu envio o nome que eu anotei, que seria aquele Dark Cobalt, Dark Rhino, conforme eu mostrei para vocês. Tá? E aqui eu criei um array mostrando que para o Dark Cobalt, eu quero que do projeto, ali o tema do projeto do script case seja o Blueberry. Para o Dark Rhino, eu quero que seja o SC9 Rhino, que nem eu mostrei para vocês, que são esses temas aqui, ó, SC9 Rhino, SC9 Blueberry e assim sucessivamente. Então, eu coloquei aqui o nome do tema lá que eu selecionei, que criou lá na estrutura do menu, e o nome do projeto que eu quero que seja vinculado àquele tema que eu selecionei. Ele faz aqui a busca, né? Então, eu posso colocar aqui um tema padrão para caso não encontre aqui os temas que eu selecionei, tá? Então, se ele não encontrar, vai ter aqui um fallback. E quando ele fazer essa busca aqui nesse array, ele vai rodar aqui a macro sctheme, scsettheme, colocando qual foi o tema que ele encontrou. Então, quando eu selecionar lá no menu o Dark Cobalt, ele vai setar para as aplicações o SC9 aqui Blueberry. E aí ele vai dar um retorno de sucesso, né? Caso dê erro aqui, daí vocês tratam o erro de vocês, mas aí ele vai dar o retorno de sucesso
conforme eu mostrei para vocês aqui no menu, quando der sucesso, ele vai dar um reload aqui no menu. Basicamente foi só esse código aqui, esse JavaScript no onload e essa aplicação de Ajax. Tá? Vocês podem alterar conforme a necessidade de vocês, e se vocês fizerem de alguma outra forma que funcione para vocês e quiserem contribuir aqui na comunidade também. Mas basicamente é esse o código aqui que eu fiz para atualizar o tema num todo.